Para ganho de massa muscular, Lívia, inclusive eu assisti um documentário também que é a Dieta dos Gladiadores. Ah, sim, já vi E também. eles falam da proteína vegetal, né? Uhum. E aí eu não sei, né? Porque assim, eu tenho um pouquinho assim, eu sou um pouco crítico com umas coisas que eu acabo assistindo, né? Lá, pelo menos, eles falam, puxam muita sardinha em dizer que a proteína vegetal ela é melhor do que a proteína animal. Você concorda com isso? Assim, se você. Deixa eu pensar como é que eu vou responder isso. Se você assiste um documentário, eu ia dar um exemplo, nossa, muito ruim, deixa eu pensar uma coisa menos polêmica. É, Bom, não, até esse nem é o assunto polêmico que eu tava pensando, ele já é polêmico, pense bem. Se você vê qualquer documentário falando sobre o lado bom de ser de esquerda, o lado bom de ser de direita, enfim, são coisas tipo que não tem como você ser mais ou menos, né? São coisas muito Antagônicas. antagônicas, exatamente. Mas é muito. Se você olhar só o lado bom das coisas, sem olhar o geral, acaba você sendo muito. Não é intuitiva a palavra. É, é muito. Sabe quando te influencia de uma forma? Sim, Quando você tá só olhando o lado bom. exato. Sabe? Então você pode ver um documentário sobre os benefícios da cirurgia bariátrica. Vamos falar uma coisa sobre a nossa área, né? Uhum. Sobre a cirurgia bariátrica. Tudo que é bom sobre a cirurgia bariátrica. Você fala, caraca, bariátrica só tem coisa boa. É maravilhoso. É tudo muito fácil. Agora, se você vê um outro documentário sobre todas as bariátricas que deram errado, você fala, meu, bariátrica, isso é horrível. Você já viu não sei quem morreu? Tipo, sabe? Sim, Então, quando você vê um documentário sobre um tema, é muito claro que ele está sendo puxando a sardinha mesmo para aquele lado. Então, assim, sim, esse documentário é muito bom sobre a dieta vegana para fisiculturistas, inclusive. Mostra, sim, né, vários fisiculturistas que são veganos e tal. E realmente, aquilo é verdade o que mostrou. Mas em geral, não é bem assim. Assim, eu não sou. Eu tenho vários pacientes veganos, vários, e monto de acordo com o que eles me pedem e ganham massa porque eles fazem correto, eles sim. estão em dieta. Agora, as pessoas em geral o que fazem? Ah, eu não vou mais comer proteína animal. E aí não comem proteína, mas estão comendo grão de bico? Estão comendo ervilha? Estão comendo lentilha? Não estão. As pessoas acham que ser vegano, os que não são veganos e fazem isso de forma correta, né? Estou dizendo a população em geral, acha que às vezes é só comer salada. Ah, eu vou comer salada, frutas, e aí o carboidrato, um pão com alguma coisa e tal. Sim. Mas não repõe a proteína da forma correta. É muito difícil você chegar à quantidade de proteína comendo proteína vegetal. É bem difícil, é bem trabalhoso. Você tem que fazer realmente certinho. Tem que fazer direito para conseguir. Nos cardápios que eu calculo, fica certinho, porque está calculado. E aí eu falo, tem que consumir. Mas, inclusive, com alguns pacientes que querem fazer essa transição, eu tenho problema, porque eles comem, às vezes, só salada, só legumes. Aí eles falam, não, mas eu comi brócolis, tem proteína. Não, tem que colocar ervilha, lentilha, grãos de bico. Uma proteína vegetal ajuda muito em pós-suplemento mesmo, sabe? Sim. Tipo whey, só que daí é proteína vegana. Isso ajuda muito a bater a quantidade de proteína diária. A maioria só quer, tipo, não, comer salada, fruta e não repõe a proteína da forma que devem. Aí é um problema. Então aí não funciona. E é o que a maioria faz. Então tem que fazer bem feito. Dos pacientes que fazem certinho, também tem muitos aminoácidos essenciais, a proteína vegana, o pessoal consegue e tem um ganho de massa bom. Até porque o ganho de massa conta muito também a questão do treino. Se a pessoa treina bem, de verdade, suplementa com a proteína vegetal, que também suplementaria se não fosse vegano, né? Eu usaria o whey, suplementa certinho e consome um carboidrato bom para dar energia para esse treino e bate a quantidade de proteína de acordo com o que eu passei, super funciona. Então funciona sim, é bacana. Mas a maioria da população não, porque as pessoas não sabem consumir a proteína que estão tirando a animal, não sabem Uhum. substituir da forma correta. Então não é simples assim também. Tem que Sim. ter daí um acompanhamento, porque senão é muito fácil não bater a quantidade de proteína diária. E para título de curiosidade só, quem te dá menos trabalho, Lívia? Os não veganos ou os veganos? Ah, Em questão de disciplina deles mesmo, por parte deles. Quem são mais ah, disciplinados? acho que isso não é assim. Os veganos, eles já, quando fazem certinho, eles já estão acostumados com aquilo, então Uhum. seguem também numa boa, não dão trabalho.
E os que não são também, acabam que não é esse um fator que fala, ah, esse é disciplinado ou não, sabe? Geralmente, talvez, assim, a idade é um fator que geralmente uns são mais disciplinados do que outros, os mais novos são mais disciplinados, às vezes, do que os mais velhos, em geral. Mas não entre ser vegano ou não tem, é muito questão pessoal. Os que são veganos estão acostumados e fazem direitinho, bem certinho, não me dão trabalho. E os que não são, depende. Tem uns que dão trabalho, mas não porque estão ou não comendo carne, por outros motivos, né? Certo. Você saiu bem, viu? Não, é porque o documentário, muita gente já me perguntou sobre esse documentário. E ele é muito tendencioso, essa é a palavra que eu queria te falar. Eu falei aquela hora intuitivo, mas ele é muito tendencioso, Então ele mostra tudo assim, de um atleta, assim, mas de um atleta, ele tem alguém cozinhando para ele, o grão de bico, a ervilha. A gente, meros mortais, assim, não é bem daquele jeito que mostra, sabe? Você precisa realmente se empenhar muito para ter uma boa dieta vegana, que dê a quantidade de proteína que você precisa. E a maioria não tem, assim, a gente tá falando dessa correria do dia a dia. Imagina você não comer carne, nem frango, nem ovo em restaurantes, às vezes não tem opção. Então limita muito mais, assim. É uma restrição já, então é difícil, mas eu tenho vários pacientes que fazem um sucesso, sabe? O documentário faz parecer mais fácil do que é. E não é, não. Requer mais organização e mais organização do que em geral para as pessoas que comem carne. É difícil, mas é possível.